E aí, pessoal, chegamos aos critérios de projeto. Bom, vamos começar a direcionar. Se você é aluno meu da graduação, não passe esse vídeo, continue porque vai te dar uma base teórica muito boa. Se você é meu aluno que está direcionado para concurso, você pode pular alguns desses vídeos mais introdutórios para ir diretamente ao ponto de resolver questões, ver infográficos e assim por diante. Mas vamos lá, se quer continuar e aprender um pouco mais, relembrar, fique aí e vamos aos vídeos. Então, critérios de projetos está diretamente relacionado como a estrutura deve se comportar a partir do momento em que a gente aplica cargas sobre ela. De uma forma geral, hoje vamos criar e conceber a ideia de alguns critérios de projeto, como são esses critérios e com que ele está relacionado. E a partir daí ter em mente o que é que a gente precisa levar em consideração quando estamos projetando uma estrutura. Então vamos lá, as considerações sobre os projetos. Um projeto estrutural, como sempre, tem o objetivo da concepção de que ele atenda todas as necessidades para a qual ele foi projetado. Ele, diferente de apenas uma forma, ele precisa ter uma forma, uma estrutura, uma funcionalidade e, de preferência, levar em considerações outros critérios, como, por exemplo, da economia. Em geral, as considerações a respeito da concepção estrutural está em questões de segurança, ou seja, resistência, equilíbrio e estabilidade, condições de utilização, rigidez, atendimento principalmente aos estados limites de serviço, durabilidade, condições econômicas, é extremamente importante dentro da engenharia, estética e questões ambientais de uma forma geral, além da sua viabilidade técnica, que também tem que ser levada em consideração, para ser levado como uma estrutura. Então, os critérios de projeto basicamente se dividem em quatro distintos. A gente tem o critério da resistência, do equilíbrio, da rigidez e da estabilidade. Esses quatro critérios, independente do tipo de estrutura, precisam ser atendidos. Não existe concepção estrutural sem que esses critérios estejam embutidos no processo construtivo. Então vamos lá aos quatro critérios, vamos aprender esses quatro. O relembrar, critério da resistência, o material das peças estruturais devem ser capazes de absorver toda a solicitação externa, transformando elas em uma resistência interna, obviamente pelas ações externas, e essas ações e resistências internas não podem ser superior à resistência dos materiais, ou seja, ela não pode comprometer a integridade física do material, certo? O material não pode romper, não pode criar fissuras, ainda que dentro dos nossos normativos é permitido que a gente estabeleça, por exemplo, um critério de abertura de fissuras, por assim dizer. Segundo critério, o critério do equilíbrio. Seguinte, conceber um arranjo estrutural capaz de absorver solicitações externas, transmiti-la aos elementos que compõem a estrutura. Os elementos que compõem a estrutura devem transmitir essas cargas aos elementos de apoio. Para toda essa concepção, todos os elementos têm que estar em equilíbrio e repouso. Não pode haver nenhum movimento na análise desses elementos. Terceiro critério, o critério da rigidez. Esse é um critério que está associado basicamente com a utilização, com o estado limite de serviço. A gente sabe que esses elementos, por estar submetido à lei de Hooke, a gente sabe que ao aplicar uma carga e o elemento tem uma certa rigidez, ele vai, obviamente, deformar proporcional a essa rigidez. O que é interessante é que essa deformação não pode ser excessiva ao ponto da estrutura tornar-se eh, sem funcionalidade ou comprometer a funcionalidade, mesmo que ela não entre em colapso, ela não seja agradável para uso. Então a gente tem que tomar cuidado com esse critério de rigidez. Por fim, a gente tem o critério de estabilidade, extremamente importante. O que é que ele diz? Que as condições de equilíbrio do arranjo estrutural, ou seja, de todos os elementos que compõem a estrutura, não pode sair da concepção de repouso
sendo solicitado por alguma perturbação. Ou seja, eu tenho minha condição de equilíbrio estrutural, ela não pode ser alterada drasticamente a partir de alguma imperfeição ou de ações perturbadoras. É muito comum a gente ter dentro do critério de estabilidade a concepção dela ser estável, ou seja, o material está totalmente estável, ele não vai mudar a sua posição original. Ele pode ser indiferente, ou seja, pequenas perturbações, pode ser que ele se movimente, mas ele não entra em um processo de modificação da sua geometria, drástica. E tem a parte instável, ou seja, qualquer perturbação, por exemplo, nessa configuração estável, esse elemento aí pode ir para qualquer direção aleatória. Então esse equilíbrio instável ou essa estabilidade de forma instável tem que ser evitada. Aqui outro exemplo, em termos de uma bolinha posicionada, qualquer perturbação no equilíbrio estável, essa bolinha se desloca e a gente não tem mais condições de retorná-la ao ponto original, certo? Então, esses são os critérios de projeto que eu queria trazer para vocês. Até a próxima aula.